E nesta semana, o BNDES e o Ministério da Agricultura anunciaram uma linha de financiamento rural no valor de 2 bilhões de reais em dólar, com taxa fixa, que será destinada a produtores rurais que tenham aí receitas ou contratos na moeda americana. E para analisar aí os impactos desse anúncio no setor produtivo, vamos conversar agora com o advogado especialista em direito agrário, o Nery Perim. Doutor Nery, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Agronotícias. Muito obrigado por atender a gente. Bom dia, Vinícius, um prazer é nosso. E, efetivamente, é uma boa notícia, apesar dela ser discreta, porque nós estamos falando em 2 bilhões de reais e sabemos que o nosso custeio anual é de 750 bilhões de reais. Isso seria 0,3% mais ou menos, né? E de quem tem receita em dólares, ou seja, exportadores diretos, são grandes produtores conhecidos, né? Então já tem uma clientela já destinada para esse recurso, para aquisição de máquinas e silos e equipamentos a taxas de juros que vão de 7,59% quando o prazo for de 25 a 72 meses e de 8% ao ano quando for 72 a 120 meses. Com relação à taxa de juros, Vinícius, ela mesmo assim, no nosso modesto entendimento, é alta, porque nós achamos que o juro viável para a atividade rurícola é um juro de 3% não mais ao ano, né? Então, é uma boa iniciativa, é alguma iniciativa, é um caminho que se está tomando, mas é preciso também se ter outros procedimentos do governo com relação a uma política fiscal mais adequada, sem aquela, vamos dizer assim, aquele embate com o Banco Central, né? A política que temos hoje é de gastos, né? Então, o governo pode e deve fazer mais ainda. Quando nós analisamos a questão de crédito rural, Vinícius, é importante também ter a real situação que nós temos. O que pode ser feito para reduzir, além disso? Além de ter uma política fiscal, um alinhamento com o Banco Central, os gastos equacionados, nós precisamos e podemos fazer uma redução de custos pré- e pós-contratuais. O que seria isso, rapidamente, Vinícius? Nós não temos um fator de ponderação de risco para o crédito rural, certo? O que é isso? Quando você não tem uma ponderação de risco adequada, específica ao crédito, entra em cena o Acordo de Basileia. Nesse caso, nós temos o fator de ponderação de risco igual ao de crédito, de cartões de créditos, ou seja, o pior é onde o inadimplemento acontece com mais frequência e onde esse fator é mais alto, quando o próprio Banco Central e a FEBRABAN informam que a impontualidade no crédito rural é em torno de 1%. E a chance de não receber essas operações é praticamente nenhuma, porque ela é coberta de garantias pessoais, reais, hipotecas, alienação fiduciária, enfim. É um setor onde o próprio emprestador reconhece que é o setor mais pontual, ou seja, deveríamos ter, então, um fator de ponderação de risco o menor possível, tá? Os custos cartorários ainda são altos, deveriam diminuir, a digitalização das operações deveria ser uma regra, a proibição de venda casada no crédito, embora o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 38, proíba, isso acontece, é fato ainda, e poderia o governo criar um fundo de aval. Aliás, esse fundo já é permitido na Lei 12.078, de 2009, no artigo 8º, em que o governo garantiria o pagamento dessas operações. E a chance do governo ter um prejuízo com isso nenhuma. Ou seja, 99% é pago e nos demais tem garantias em abundância. Eu vi quem nos antecedeu a questão sobre a atividade de baixo teor de carbono. Na verdade, o sistema ABC, nós temos outros programas que integram de fato, mas não está nesse guarda-chuva do ABC, tipo Moderagro, Inovagro, e investimentos em energias renováveis, onde as taxas de juros são menores. E com relação aos pequenos produtores ou produtores familiares, eles muitas vezes não conseguem acessar o crédito por causa dos custos e despesas administrativas. Poderia ser criado, então, um empréstimo de giro
sem que houvesse a necessidade de orçamento, de fiscalizações, de todos aqueles custos para viabilizar que o pequeno produtor pudesse ter acesso efetivo ao crédito, uma vez que mesmo a taxa seja a menor, ela é 3 vezes maior na prática, ela se multiplica por 3 em razão desses custos administrativos e tributários a elas inerentes. E quando nós falamos aí, Vinícius, só para concluir, a questão da diminuição dos custos, né? Nós fizemos ainda hoje fiscalização com laudos locais, enfim, quando nós temos a possibilidade de fazer fiscalização por modelo remoto, através de satélites do INPE, em tempo real, 365 dias por ano, ao custo nenhum, né? E desregularizar também os valores operados em recursos livres. Não tem porquê ter uma regulamentação, mesmo desregulamentando, ele fica suscetível à norma específica do crédito rural. Então, existem muitas coisas que podem ser feitas, muitos procedimentos para reduzir esse custo. E sinceramente, mesmo a essas linhas de 7,59 e 8 é um custo muito alto para uma atividade com todo o risco que ela tem na sua operação. Doutor Nery, a gente tem mais um minutinho, né? Eu gostaria de aproveitar a sua participação aqui para dar uma orientação, então, para o produtor que queira captar esse recurso, né? Ele vai encontrar, com certeza, um processo burocrático, mas ele tem que estar atento também, né? Eu gostaria que o senhor desse algumas dicas para ele, então. Olha, ele tem que ser, primeiro ele tem que ter uma necessidade, né, de máquinas, silos ou equipamentos, né? Ele vai adquirir máquinas produzidas aqui no Brasil. Tá? Ele tem que ter necessariamente receitas em dólares. Se ele não tem receitas em dólares, venda do seu produto em dólar, ele não pode acessar a esse crédito. E ele deve procurar imediatamente as instituições financeiras ligadas ao BNDES para fazer esse pedido e se credenciar, né? Tendo esses requisitos, apresentar isso e credenciar para tomar esse financiamento. Perfeito. Quero agradecer muito a participação do senhor hoje com a gente aqui, um tema importante, né? E agradecer as informações e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigado, Vinícius, um bom trabalho. Obrigado, ótimo trabalho para o senhor também.